Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael, trabalho na Web Tecnologia e hoje estou gravando essa videoaula para estar falando um pouco para você sobre a opção Ferramentas. Só que um detalhe importante, que na opção Ferramentas a gente vai focar nessas duas opções aqui, ó, que é importar, e exportar. No caso dessa ferramenta, ela serve para, por exemplo, suponhamos que vocês tivessem um site em WordPress em um outro provedor, em um outro domínio, e você esteja migrando esse site. Então, todo o conteúdo que já foi publicado como posts, páginas, mídias, comentários, etc., você poderia importar ele, por exemplo, suponhamos que esse site estivesse talvez no imunevacinas.com.br e não nesse endereço aqui. Então, suponhamos que esse cliente esteja migrando de um domínio nacional para um domínio internacional. Então, eu poderia importar todo o conteúdo do site que estava no domínio nacional para esse domínio internacional. Aí você me pergunta, tá, como que eu faço isso? E só para exemplificar, ó, então, aqui, ó, no caso, se eu possuísse posts ou comentários em outros sistemas, eu posso importá-los para o meu sistema WordPress. Blogger, conversor de categorias de tags, lista de links, enfim, infinidade de ferramentas. Mas suponhamos que eu esteja importando de uma plataforma WordPress para outra WordPress, eu poderia, por exemplo, se eu já tivesse o arquivo de exportação, eu clicaria nessa opção WordPress e iria indicar onde está esse arquivo, que geralmente é um arquivo em XML, e eu poderia depois só clicar aqui, ó, fazer o upload do arquivo e importar. Vou mostrar um exemplo para vocês. Porque eu vou criar aqui agora, no caso dessa opção exportar, era se eu quisesse fazer o processo inverso. Eu tenho um site, por exemplo, nesse domínio internacional, e crio um outro site num domínio nacional, e eu queira migrar todo o conteúdo que está nesse domínio para o site que está no outro domínio. Então, eu clicaria nessa opção exportar, ou seja, exportar já dá a ideia mesmo de exportar, de migrar o conteúdo para outro endereço, outro site. Aí aqui eu posso selecionar o que eu vou exportar. Eu quero exportar todo o conteúdo? Ou eu quero exportar só os posts, só as páginas, somente os formulários de contato, somente os banners, ou somente as mídias? Aqui você pode definir, eu posso colocar somente as mídias, ainda posso definir a data. Não, eu quero só os sliders, eu quero só os formulários de contato, eu quero só as páginas. Quais páginas? Se aqui tivessem, por exemplo, dois autores, eu poderia escolher entre o autor e o web. Eu quero somente as páginas dos autores do web. Não, eu quero somente as páginas de um determinado autor. Ou tudo. O tudo significa todas as páginas de todos os autores. Posso definir pela data, ou posso definir também pelos status. Posts, mesma coisa. Quais as categorias que, por exemplo, se eu escolher somente o que eu vou exportar, somente o post, ainda posso escolher qual categoria de post eu quero, ou qual autor, qual a data, ou qual o status, se ele está publicado, se são somente os legendados, enfim. Você marcando todo o conteúdo, você pode clicar aqui, ó, em download do arquivo de exportação. Ao clicar, o sistema, você pode ver que ele já começou a carregar, ó, ele está gerando um arquivo em XML de todo o conteúdo do site. Ó. Por exemplo, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, ó, ele já gerou o arquivo XML e agora eu vou salvar no meu computador. Então, se você vier aqui na área de trabalho, está fazendo o download do arquivo aqui, ó. Formato XML, está salvando, e agora ele salvou, tá vendo? Ele faz o download de todas as informações do site. De posse desse arquivo XML, eu viria aqui nessa opção importar, como nós já falamos antes,
esperar você não carregar. Como essa estrutura é em WordPress, e eu iria, na situação hipotética, transferir para uma outra instalação WordPress, eu clicaria aqui na opção WordPress. Aqui no escolher arquivo, eu vou escolher o arquivo que foi gerado em XML. E depois eu clicaria aqui, ó, fazer o upload de arquivo e importar. Ele iria fazer toda a importação dos dados. Não vou fazer aqui porque a gente já está no site mesmo. Um processo bem simples, bem rápido e fácil. Bom, caso tenha alguma dúvida sobre o processo, pode enviar um e-mail para mim, eu estou à disposição. Muito obrigado e boa noite.